mulher é poderosa. A cada passo, a cada dia, a cada prova, essa mulher se renova. Atravessa barreiras e nunca se incomoda. O trecho que acabamos de ouvir é a música Poderosa, composição autoral de Sherryline, que é uma multiartista paulistana. Ela é rapper, cantora, compositora, intérprete, produtora cultural, arte educadora e ativista. Sherryline é também atuante no samba, né? E uma das fundadoras do movimento sociocultural Amigas do Samba, que luta contra o machismo, principalmente nessa vertente. E é nesse clima de carnaval, de samba, de ritmos que a gente vai falar aqui no episódio de hoje sobre a representatividade das mulheres no samba. Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Olá, olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Preto, este podcast produzido pela Alma Preta, agência de jornalismo independente que conta com seu apoio para continuar existindo. Então é muito importante que você continue acompanhando e compartilhando o nosso trabalho e, quando possível, dando seu apoio com qualquer valor no nosso site, que agora está com um novo endereço, almapreta.com.br. Meu nome é Estela Diogo e hoje eu estou aqui com o Sherryline, que tivemos o privilégio, de ouvir ali um pedacinho do seu trabalho na abertura do episódio, e é uma honra tê-la aqui conosco. É um nome muito importante não só no samba paulistano, mas também é uma das pioneiras da cena do rap no Brasil. Passo a palavra para que ela também se apresente e conte um pouquinho da sua trajetória até aqui. Está com você. Bom, primeiramente quero agradecer, o convite e essa possibilidade da gente estar aí falando um pouco da nossa cultura, cultura preta, cultura ancestral, na qual a gente faz parte, Eu sou a Sherryline, nascida culturalmente na cultura hip-hop, mas eu trago na ancestralidade um pai puxador de samba, uma mãe que cantava Pique Elza Soares, e uma família de festeiros. E foi através do meu tio José Augusto, DJ, discotecário ainda antes de se tornar DJ, que eu conheci toda essa movimentação cultural do povo preto, partindo ali dos bailes, indo aos bailes. Eu conheci a cultura hip-hop e através do elemento breaking, onde eu comecei a participar dos primórdios das ocupações do metrô São Bento, E o samba ele sempre esteve ali em paralelo, muito por meu pai. Além de ser puxador, ele tinha um grupo de samba, então ele tocava em bares. Então o samba sempre esteve em casa, enfim, no baile, E meu tio também, além de me levar para o rap, me levou para o samba, para a escola de samba, porque era uma época que as meninas não podiam botar o pé na escola de samba. Então, o meu tio me levava junto com ele, e para mim ficar junto com ele. E aí, nisso, eu acabei desfilando uma primeira vez, porque estava faltando componentes. Isso era 1992, e eu não parei mais. E nesse processo de mexer com cultura foi que eu me tornei arte educadora para falar da cultura negra, específica de hip-hop, ou de mulheres, ou do povo preto. Também a fazer produção, produção de evento, e aí em todas as áreas de cultura negra, e me tornar produtora cultural, e sempre na coisa de produzir cultura. Então, não só preparar, mas de produzir. Então, compor, cantar, interpretar, Então, essa é um pouco da minha história. Ah, muito legal, uma história aí cheia de acontecimentos, e atuação.
É um trabalho muito importante, parabéns pelo trabalho, muito legal e trabalho que você vem realizando, né? Então vamos começar falando do samba, né? O ritmo que hoje é um dos maiores símbolos do nosso carnaval, a gente está aqui em clima de carnaval e também é uma das expressões, né, cultural do povo negro, né? Já que o ritmo se originou dos antigos batuques, né, trazidos pelos africanos escravizados aqui no Brasil, e as mulheres tiveram um importante papel, né, na popularização desse ritmo, como Tia Ciata, Juvelina Peruna Negra, Dona Ivone Lara, e por aí vai, a gente poderia listar aqui vários nomes, né? E, por outro lado, a gente, né, pela construção machista do mundo, os espaços de manifestações do samba, como as rodas, por exemplo, eram, em parte, ainda são, né, em parte dominadas por homens. E você é uma das integrantes do Amigas do Samba, que nasceu para ser uma roda e acabou numa roda só de mulheres, né, e acabou se tornando aí um movimento sociocultural. Conta um pouquinho também, né, da importância desse movimento da Amigas do Samba e também desse papel, né, e a importância de valorizar esse protagonismo das mulheres no samba. Então, eu chego nas Amigas do Samba, né, através de uma apresentação, né, na qual eu fui numa confraternização e fui desafiada a cantar. E aí só tinham músicos de samba. Eu falei, e aí a menina me chamou e os músicos sabiam que eu era do rap. Aí ele falou, eu não consigo tocar para você, porque a gente só faz samba. Eu falei, não, então faz um samba aí que eu vou levar minha rima no ritmo do samba. E cantei a música, uma música da Dona Ivone Lara, e depois eu cantei uma música do Nelson Cavaquinho, mas só o refrão da música do Nelson para dar a introdução, para me fazer o rap, e depois voltava para o refrão dele, fazia mais rap, e voltava e acabava e tal. E aí, naquela música, que era Brasileiras, eu falava exatamente tudo que as meninas das Amigas do Samba queriam falar. Então, elas me abordaram. Elas tinham uns 4 meses de existência, né? E aí, elas me convidaram. Sherry, vem com a gente, vem conhecer o grupo. Tal. A gente é um grupo recém-formado, mas você falou tudo que a gente gostaria de ouvir. Porque o grupo tem, né, um papel temático, que é usar a linguagem do samba com as composições que tratam diretamente da violência contra a mulher e do machismo, né? E, sobretudo, para que a gente possa conscientizar as mulheres de forma lúdica, né? Que é a cultura do samba. Então, me integrei, quer dizer, eu fui para um experimento e me integrei às amigas e estou junta, né, com esse coletivo até hoje. É muito importante porque, assim, já era parte do meu trabalho como rapper, né, falar dessa questão da violência contra a mulher, que é uma coisa que me incomoda muito, e que ela continua tão latente quanto antes. As pessoas falam que é mais, né? Eu acho que não é que tenha acontecido mais violência. A violência é a mesma, a cada 2 segundos uma mulher está sofrendo algum tipo de violência, porém, hoje a gente tem mecanismos para mostrar essa violência. Então, é um trabalho que ele não tem fim. Por mais que a gente queira, às vezes, falar de coisa alegre, não dá para passar batido, porque a gente sente que alguém precisa ouvir aquela nossa mensagem para despertar. Exatamente, e principalmente de trazer essa reflexão, né, porque as rodas, principalmente, né, os ambientes e o que é ligado ao samba, às vezes tem muito esse caráter e esse imagético do masculino, né, dos homens compondo, dos homens ali no meio, então trazer isso também tem um peso e uma importância muito grande, né, principalmente para trazer essa valorização
que a gente citou aqui alguns nomes, são importantes nomes, mas que pelo apagamento também da nossa história, né, acaba que às vezes fica em segundo plano e não tem tanta visibilidade como homens, né, no meio do samba, né? E aí, então, pensando nisso, é muito importante, né, essa participação e principalmente esse protagonismo das mulheres. E você também é uma das compositoras, né, da Escola de Samba Flor de Vila Dalila, aqui de São Paulo. Conta um pouquinho também dessa, né, sua trajetória aí, junto com a escola, de ser uma das compositoras mulheres também, né, dentro desse meio. Conta um pouco aí também dos desafios também de fazer parte. Então, acho que vale falar, e você falou muito desse apagamento, né? E aí, voltando um pouquinho no que eu estava falando, e a gente entrou no assunto escola de samba, me veio a lembrança de uma mulher sendo agredida no AMB por um integrante da escola de samba Vai Vai, no ano que ela desceu para o grupo de acesso. Primeira derrocada da Vai Vai. E aquilo foi filmado e viralizou, enfim. O caso, gente, que a Shereline traz aqui pra gente, aconteceu em 2019, né, lá no AMB, com o integrante da Vai Vai agrediu uma mulher, né, durante esses ensaios, e após os ocorridos, a escola de samba Vai Vai, ela afastou o diretor, comunicou esse afastamento e na época se posicionou com uma nota, né, pública para se desculpar, prestar solidariedade à vítima e repudiando os acontecimentos. O ato em si, né, ele acontecer, ele é um indicador, assim, muito grave pra gente sobre como o machismo ainda está, né, ainda é forte em nossa sociedade, que a gente está falando de um acontecimento de 2019 e para todo mundo que acompanha aí, né, fatos e noticiários no dia a dia, a gente vê que esses casos, né, de agressão às mulheres, em várias vertentes, eles se repetem e por isso é muito importante esse trabalho de reconhecimento e principalmente de denúncia, né, a esses casos. Então, para a gente pensar, né, que esse espaço que é público e que você leva o privado para o público, que hoje as pessoas não fingem que não viram, né? Então, a gente está numa mudança. E aí você fala desse espaço do samba, que também é um espaço dominado por homens. E ele é tão dominado por homens que eu queria citar, assim, antes de falar de mim, falar da madrinha Eunice, que deveria ser altamente reverenciada pelo samba de São Paulo, que foi quem trouxe o samba, quem resolveu que vamos fundar uma escola de samba, né? Madrinha Eunice, que vem lá, foi para o Rio de Janeiro, lá, acho que Praça 11, voltou para São Paulo, viu a movimentação, voltou para São Paulo e disse, opa, vamos fundar uma escola de samba, que é a Lava Pés, que hoje é gerida pelo Ailton Graça, mas que já foi gerida pela neta dela, a Rosa, né, no meio da década de 90, pelo menos uns 10 anos, eu acho que ela geriu a escola de samba Lava Pés. Então, falar dessa figura que hoje tem a estátua na Praça da Liberdade, ali do lado da Praça da Sé, no centro de São Paulo, e que a estátua dela, embora tenha sido, eu não lembro se foi 21, 22, inaugurada, ela foi inaugurada sem letreiro, que foi feito muito tempo depois, por iniciativas privadas e de movimentos, né, desse apagamento, que ela devia, se existe um prêmio Carnaval, esse prêmio deveria ter o nome de Madrinha Eunice, assim, só para começar, né? Então, isso eu acho que eu precisava falar, que é muito pontual, mas também dizer que a minha escola de samba, a Flor de Vila Dalila, ela é pioneira em muitas coisas, né? E é a primeira gravação, o áudio de gravação de samba enredo, que teve uma mulher, que eu não sei de uma gravação anterior, e se alguém que estiver ouvindo tiver essa informação e puder passar para a gente saber mais, inclusive para a gente não apagar uma mulher em detrimento da outra, mas em 1983, com o enredo O Criador, a Flor de Vila Dalila, ela apresentou
no disco uma intérprete chamada Terena, né, que vem a cantar o samba da agremiação, um samba maravilhoso, né? Para quem nunca ouviu, tem sites que dá acesso, né, para você ouvir sambas antigos. Então, falar dessa importância, lembrar também da Bernadette, que é a tulipa do samba, né, que foi a primeira mulher a cantar no AMB. Então, assim, para quem faz alguma leitura que a Grazi, por exemplo, né, de maior expressão, é a primeira, não é na inauguração do AMB, no início de 90, 91, alguma coisa assim. Ela foi essa mulher protagonista, né? Lembrar também que a gente tem aí firmes 2 presidentes, que é a presidente da Rosas de Ouro e da Mocidade Alegre, mas que a Tom Maior já teve presidente mulher, Camisa Verde e Branco, Pérola Negra, Morro da Casa Verde, né? E que tem outras escolas em grupos fora do grupo dos grupos da Liga, né? Que tem escolas também no grupo da UESP. Acho que uma escola que está na Liga, que é o Santa Bárbara, também a presidente é mulher, mas tem outras escolas ligadas à UESP, né? Que é a União das Escolas de Samba de São Paulo, que tem presidentes mulheres, né? Eu chego na escola em 92, desfilando, porque faltava componentes, e eu não parei mais. Aí chegou um momento que queriam ir tantas mulheres desfilar também, porque minha mãe também animava, tal, e aí minha mãe falou, eu vou montar uma ala, porque as meninas que queriam desfilar, o pai não deixava, era o tio que não deixava, o vizinho não deixava, o primo que morava em outra cidade não deixava. Então a mamãe falou, vai comigo. Então a gente conseguiu montar, durante muitos anos, uma ala que eram só de mulheres. E os homens que queriam desfilar na ala, eles saíam vestidos com roupa feminina, mas era uma coisa de... vinha a irmã, a colega da irmã, a prima da colega da irmã, era uma coisa assim bem família. Então a gente não pisava na escola de samba, né? Mas a gente trazia a escola de samba para dentro de casa. Então, para fazer a roupa, para fazer os adereços, então eu aprendi a fazer o chapéu, costeiro. Costeiro é uma coisa que você coloca nas costas com enfeites, enfim. E fazendo esses movimentos, e ele trazia o CD e a gente ensaiava na rua e fazia uma coreografia para a ala, né? Então a gente ficou nessa pegada perto de uns 10, 12 anos, né? De ala, né? E perto do fim, assim, de parar a ala mesmo, que a nossa ala só parou com o falecimento de mamãe, né? Então, 2, 3 anos antes, meu tio José Augusto, ele me apresentou para alguns compositores da Flores de Vila da Lila, e a gente começou uma conversa para pensar no samba, né, na temática do samba. E aí a gente começou a conversar e eles gostaram de mim, então, porque é uma coisa assim de casamento, né, compositores, grupo de compositores, você tem que ter uma relação boa. E aí eles gostaram de mim e a gente foi fazer esse samba aí. E ganhamos o samba em 2005 para o Carnaval de 2006. E aí até os meninos falavam, nossa, nós nunca ganhamos Carnaval, você é o nosso talismã. Chegou para dar a sorte e fazer um trabalho muito legal. Vou pedir Débora para colocar aqui um trecho do samba aí para a gente ouvir, para todo mundo conhecer também um pouquinho. Olha o
Então a gente ouviu aqui o trecho, né, desse samba enredo, que a Sheryline contou aqui pra gente um pouco a história, e ele foi composto, né, por ela juntamente com Oripão, Nenão, Oscar e Chilim, que são grandes nomes também, juntamente com ela aí do samba, né, paulistano. Então, a gente ouviu aqui um trechinho e agora a gente pode voltar um pouco também, né, para você falar do seu pioneirismo também dentro do rap. Você contou um pouco do seu trabalho como compositora e também é dessa mescla, né? Você levou essa mescla, o estilo, o ritmo do rap para dentro do samba, né, das amigas do samba, e como que é mesmo essa atuação nessas duas áreas, contar um pouquinho aí mesmo da sua carreira também no rap, que também é um ritmo muito importante para a afirmação da identidade negra. Bom, antes de falar disso, acho que eu preciso dizer que eu fui criada para escolher aquilo que eu gostaria de fazer, né? Eu fui criada com autonomia para resolver o que eu queria. Mamãe não dava opiniões e nem possibilidades. Ela falava assim, você resolve, porque se não der certo, você não me culpa. Então, eu tinha que resolver sozinha. Então, eu sempre achei que eu podia fazer qualquer coisa que eu quisesse, estar e entrar em qualquer lugar que eu quisesse, né? Então, o samba, eu não posso deixar de dizer que o samba acontece porque as mulheres estão lá. Elas não estão protagonistas, né? Mas elas são pastoras, elas estão preparando feijão, elas estão limpando o lugar para que tudo aconteça, né? Elas fazem a base. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque no hip-hop também. Então, você tem uma maioria de mulheres que trabalham a produção para que tudo isso fique pronto, para que a pessoa, o artista, chegue lá e só faça aquilo que ele precisa fazer, né? Então, assim, a minha história de protagonismo na cultura hip-hop é que eu conheço a cultura em 85, em 1986 eu começo a cantar. Em 1989, eu gravo a primeira faixa em um disco de vinil. E daí eu começo a caminhar reconhecidamente como cantora de rap. E vou trilhando essa caminhada que vai me dando outros lugares, né? E é por isso que a minha bio ela começa a se estender. Então eu vou para esses outros lugares, até eu falo que sou ativista, porque eu penso políticas públicas culturais, samba, rap, hip hop, reggae, o que for, né? E pensar política pública é pensar política, né? Pensar cultura é pensar política, né? E social. Então eu digo que eu sou uma ativista cultural, social e política. Então, esse social é muito do discurso que eu trago. E dentro das Amigas do Samba, né, a gente também tem um discurso sociocultural, né, porque a gente trabalha o social através da cultura também. Né? Então, essa minha trajetória ela faz com que eu dialogue com tudo que é cultura preta. Então, já passei pelo reggae, cantando reggae. E sempre estou, assim, envolvida com algumas coisas, seja MPB, enfim. Porque dialoga, né? A cultura hip-hop, ela tem isso de você dialogar com várias coisas. Principalmente para a minha geração, né? As gerações de agora, elas são... isso, é só isso. A minha geração, não. Você ia para o baile e ouvia tudo. Você tinha contato com tudo. Então, você tinha condições de conhecer tudo. Então, isso fazia a diferença. Então, esse meu protagonismo dentro da cultura é por eu ter sido a primeira mulher solo, né? Porque eu vou gravar sozinha. E, geralmente, os grupos eram compostos de 2, 3, 4, 6 pessoas. E eu vou para fazer a gravação sozinha.
né? E aí, assim, é só uma voz para segurar o tempo do rap, se for 3, se for 5, se for 7 minutos de música. Então, eu trago essa marca também de não ter parado, né? Não ter paralisado o trabalho, né? Ao longo da trajetória. E venho aí na caminhada de 37 anos, né? E parece que foi ontem. Uma linda caminhada, né, gente? É uma multiartista mesmo. E nessa transição, né, essa atuação, na verdade, né, nesses estilos e como também fazer essa mescla é algo muito interessante pra gente ver. Vou pedir, Débora, também para pôr um trechinho da sua atuação no rap, de uma música que sua também, pra gente também ter um pouquinho do gostinho aí da sua atuação. Jovens, independentes no modo de ser, mas sentem vergonha ao falar de prazer. Confusos, perdidos, sem direção, reprimem sentimentos e afetos pra viver. Enfrentam todo mundo sem ter o poder. Ser, estar, curtir, fazer. Então, Estela, assim, essa música é muito peculiar, né? Porque ela é uma música que já tinha uns 5 anos, né? E aí eu falei, nossa, eu preciso mandar uma mensagem para o jovem, né? Porque é muito do que você vê no dia a dia, muito do que você vê naquele jovem que está próximo de você, e do trabalho, porque aí você trabalha com arte e educação, você fica muito próxima do jovem, né? E então eu precisava dar eu precisava falar com ele, com ela, de uma forma que eu não fosse a mãe deles, mas eu estou dando um toque, né? Porque eu sempre digo que eu tenho juventude acumulada, né? Eu serei eternamente jovem. Mas para dialogar é os bichos que pega com a juventude, né? É o que se tem mais, na sua grande maioria, mais desafio, são desafios a serem quebrados pelo jovem, que não é uma coisa que você ensina, porque ele tem que vivenciar aquilo para criar o calo, né? E saber muitas vezes como lidar. Então essa composição ela foi feita mesmo para esse diálogo, já que eu não falo mais para a minha geração, que é a geração que tem a minha idade, uma antes e uma depois. São gerações já que estão muito distantes da minha, que não é a mesma gíria que a minha, mas eu preciso dizer alguma coisa para elas. Não posso deixá-las no vazio, né? Tipo, não percebê-las. E eu tive muito retorno dessa música, no sentido de alguns jovens dizer, nossa, parece que você estava falando de mim, né? Que legal. Então, isso acontece muito nas minhas músicas. Ah, isso é muito legal. E aí, pensando, isso é mais uma curiosidade minha mesmo, né? Desse diálogo, essa troca com a juventude, como a gente está falando aqui de samba, como você avalia que os jovens de hoje têm consumido samba? Então, assim, que ao longo do tempo, muitas coisas mudaram. Então, o que nunca mudou foi essa coisa de falar que cultura preta é cultura ruim, cultura do demônio, até que tenha algum branco consumindo, ganhando dinheiro e publicizando que é uma cultura boa, né? Então, a gente tem os jovens, que assim, antes também você não tinha muita opção para o jovem, né? E aí eu falo, opção de entretenimento. Então, você tinha o baile, você tinha o samba na escola de samba, né? E algumas festinhas, né? E hoje esse cenário mudou, né? Porque o católico ele ia curtir as culturas, o evangélico já mais difícil ir, né? E aí ainda mais com essa coisa da endemonização, você afasta mais famílias e, consequentemente, os seus descendentes, né? Então, hoje, assim, a pessoa, antes você queria ir ouvir uma música, você ia para um baile,
você queria ouvir um samba, você ia numa roda de samba ou na escola de samba. Hoje não. O jovem quer ouvir alguma coisa, ele bota o fone de ouvido, ele não precisa falar com ninguém, olhar para ninguém, né? E nem compartilhar o que ele está ouvindo. Então, hoje, o que você tem? Família. Voltou só a família. Então, assim, na sua família, você consegue trazer alguns, né, para a cultura, para entender, para vivenciar a cultura. E outros você não consegue, não tem jeito. Então, hoje você meio que pesca alguns que se vê dentro daquela identidade. Que também tem isso. Às vezes ele anda com um grupo que, se ele falar que ele gosta daquilo, eles vão tirar uma onda com ele. E ele também não quer. Ele também se esquiva. Né? Parece um absurdo falar isso, mas é uma coisa muito real, sabe? Então, hoje, para chegar mesmo, é tipo irmandade. Um que é amigo do outro, eu vou trazer meu amigo. É família para estar envolvido. E é isso, né? E não deixar que as tradições se percam, né? E não fique também só concentrada no momento do carnaval, né? No momento que o samba tá em alta. Cherilaine, a gente está chegando no fim da conversa, infelizmente. Já até passamos aqui um pouquinho do tempo, passou muito rápido, foi muito legal conhecer, né, falar com você, conhecer um pouco mais do seu trabalho, da sua carreira. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Compartilhe com nossos ouvintes suas redes sociais, onde o pessoal pode acompanhar você, seus trabalhos. Stella, quero agradecer o convite, né, a possibilidade de estar compartilhando com a galera que está ouvindo a gente um pouco da nossa história, né, que se funde e se confunde com a história da cultura hip hop, mas que também é uma história de resistência à cultura preta, resistência à cultura para continuar a gente poder dizer quem foi que fez, dar os méritos para as pessoas que criaram as coisas, o respeito à velha guarda, né? Acho que isso eu tenho para mim que é fundamental, porque quem não conhece a história não conhece nada e não vai conseguir participar dela, né? Então, sempre reverenciar quem veio antes, porque quem veio antes possibilitou que a gente estivesse aqui agora. Então, vocês podem me encontrar nas redes. Cherilaine se escreve com 10 letras. SHARYLAINE. Cherilaine, no Instagram é Cherilaine Oficial, mas no Facebook você me encontra como Cherilaine. Também tem o canal do YouTube, que aí você vê entrevistas, shows ao vivo, enfim, homenagens que pessoas fizeram para mim, enfim. Tem um monte de coisas lá para você conhecer um pouco mais. Curte, compartilha, se gostar. As ideias são ideias, às vezes, muito antigas, mas que elas são atuais, né? Porque elas são feitas mesmo do coração. Então, você vai ouvir a música e vai falar assim, nossa, que legal essa música. Essa música eu fiz há 20 anos, há 25 ou há 30 anos atrás, né? E a gente está aí caminhando para os 40 anos de hip hop, né? No Brasil, né? E eu aqui caminho para os meus 37 para 38, e a gente está aí na resistência, né? Gratidão, bênção a todos e divirtam-se. A cultura é coisa boa, né? É só você escolher o que você quer fazer. É isso. É isso, gente. Acompanhe ela lá nas redes sociais, acompanhe o trabalho, vamos fortalecer nossa rede de conexão, de apoio e reconhecimento, principalmente, né, Cheri? Mais uma vez, muito obrigada pela participação e, mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho desenvolvido. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.